Vamos falar sobre educação e limites que os pais ou responsáveis devem impor aos filhos. É bonito ver crianças que sabem se comportar nos mais variados lugares, não é mesmo? Vamos saber como os adultos devem agir para estimular o bom comportamento dos pequenos, conversando ao vivo agora com a psicóloga, terapeuta de casal e família, Florença Ávila de Oliveira Costa, que também é vice-presidente da Associação de Terapia Familiar de Goiás. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada a todos. Florença, eu queria que você começasse explicando para a gente o seguinte, essa questão aí de impor educação, impor ali um bom comportamento das crianças, é algo que tem que ser diário? Os pais precisam fazer isso, um exercício? Com certeza, é parte fundamental do desenvolvimento, né, das crianças, dos adolescentes, e essa função é fundamental na relação e é responsabilidade de quem cuida, né, sejam os pais, os avós, mas quem tem uma responsabilidade junto a essa criança e esse adolescente. E é diário, não é de vez em quando, não é quando sai de casa, né? São todos os dias, a cada situação do cotidiano da família. Oi, Florença, bom dia para você. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a essa palavra, imposição, né? Impor limite. Essa palavra, acho que ela é um pouco forte, né? Às vezes, se a gente olhar por um lado, a gente pode ver um lado negativo dela, ou seja, a gente tem que ter um cuidado, ao invés de impor, de repente, ensinar os limites seria o mais adequado ou não? Tem como fazer essa imposição de uma maneira saudável, uma maneira não agressiva? Olha, talvez mais do que a palavra, seria a forma e o significado que isso adquire na relação, né? Porque, de fato, o adulto ele precisa impor, sim, o limite de alguma maneira, né? Mas isso é de uma forma pedagógica, educativa, né? Que precisa ter afeto, que precisa ter diálogo, né? E não daquela maneira como talvez culturalmente a gente foi acostumado, que está muito mais associada a um autoritarismo do que a autoridade, né? Que também são dois conceitos importantes quando a gente vai falar de educação de filhos e de limites, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que impor precisa ser de uma forma agressiva, violenta e superior, né? Porque o adulto é superior à criança e todas essas ideias estão equivocadas, né? Nós, sim, somos o adulto da relação, como eu costumo dizer, né, com alguns pais, que às vezes, numa tentativa de conquistar o afeto do filho, tem uma postura negligente na sua educação, em deixar tudo e não estabelecer esses limites, né? Então, precisa do afeto, mas precisa, sim, dessa imposição dos limites, só que de uma forma amorosa e que a gente chama também dialógica, né? Que precisa do diálogo, e não simplesmente de uma forma dura e às vezes até cruel. É importante, então, que os pais deixem claro para as crianças que os adultos ali, o adulto naquele caso, é a autoridade mesmo, né? Só que tem as formas corretas de fazer isso. Como o pai pode ter esse controle, pode entender esse limite? Porque eu acho que é difícil, né? Em algum momento ele perde a cabeça ali, acaba gritando com a criança, às vezes dá um tapa nessa criança. Como o pai pode entender qual é o limite da autoridade que ele tem? Quando eu falo que a gente tem que sempre lembrar quem é o adulto da relação, significa dizer quem é a pessoa madura dessa relação, né? Então, eu preciso discernir ali a minha postura diante da criança. E que postura é essa? É uma postura que respeita essa criança na sua condição de ser humano, de pessoa em desenvolvimento, né? Mas que precisa mostrar essa firmeza também enquanto adulto. E para eu ser firme, eu preciso saber o que eu estou fazendo e o que eu estou ensinando, né? Porque se eu sou um adulto inseguro, né, que tem muitas questões também que vêm da minha infância, talvez eu vou ter dificuldade de ser essa pessoa adulta na relação com a criança, né? Se eu tenho algumas questões não tão resolvidas emocionalmente, né? Por exemplo,
eu fico muito ausente da minha casa, e aí quando eu estou em casa eu quero conquistar o meu filho, sendo muito gente boa, sendo pai legal, e aí vai gerar um conflito na hora que eu preciso estabelecer o limite e ensinar o que precisa ser ensinado, por exemplo. Certo. Florença, agora tem uma idade em que a gente precisa começar a impor esses limites, a estabelecer. Tem, por exemplo, um bebê, né, de 1 ano, 2 anos, eles já começam a entender aí o que é o limite, o que pode, o que não pode. Como é que deve ser feito esse início? Olha, depende do desenvolvimento da linguagem mesmo da criança, né? E muitas crianças com 1 ano e pouquinho já entende claramente o que você diz. Não é porque ela não fala certinho ainda que ela não entende, né? Então ela entende sim. Claro que com a criança novinha a gente precisa sempre usar uma linguagem bastante concreta, né? Não basta eu ficar só conversando, né? Se ela está usando algum objeto que é perigoso, eu preciso retirar esse objeto da mão dela, por exemplo. Eu preciso usar uma linguagem verbal, mas também eu preciso usar uma linguagem concreta e direta, né? Um comportamento assertivo também diante dessa criança. E com 1 ano e meio, 2 anos, eu também já posso utilizar o que a gente costuma dizer, né, do cantinho do pensamento, enfim, aquelas estratégias, né, de educação para que ela também entenda que precisa ter uma pausa naquilo ali, para ela parar e entender que estava errado, que aquele ali extrapolou o limite que ela precisa respeitar. E aí a gente costuma dizer que o tempo do cantinho, né, do pensamento seria o tempo da idade. Então, se a criança tem 2 anos, seriam 2 minutinhos, né? Mas já é um tempo suficiente para ela parar e poder, de alguma forma, se acalmar e entender o que estava acontecendo, do que não deve acontecer e o que deve acontecer. Tá certo, Florência. Agora eu quero saber qual é a sua opinião, se é correto os pais fazerem trocas com os filhos. Isso acontece muito, né? Às vezes está num ambiente público, a criança começa a ter um comportamento ruim, os pais acabam tentando negociar com os filhos em algumas questões. Vou te dar um presente, vou te dar um doce. Isso é correto ou não? Olha, isso é bastante perigoso, né? Porque a criança ela vai aprender a barganhar, né? A ganhar coisas em troca. E a gente tem que entender o nosso comportamento ele precisa ser pedagógico, educativo, né? E tudo que a gente está fazendo ali com a criança, ou até com o adolescente, ele está internalizando e está aprendendo algum princípio, algum valor. Então, se eu faço isso, eu estou ensinando que ao longo da vida dela, ela pode fazer trocas e barganhar para conseguir o que quer. E na medida que a criança vai crescendo, isso vai assumindo proporções mais complexas e perigosas. Então, o mais importante é o que a gente chama do combinado, aonde tanto o adulto quanto a criança se compromete em fazer algo que foi acordado anteriormente. Então, eu não posso também ter um comportamento depois, sendo que eu não combinei com a criança antes, né? Então, vamos combinar? Você vai almoçar e depois do almoço a mamãe te dá o pirulito, por exemplo, que ela quer tanto, né? E aí, então, ele almoça e a mamãe assume o compromisso e dá o pirulito depois do almoço, por exemplo. Né? Então, cada um assume a sua responsabilidade, independente da idade. São 2 pessoas que estão ali estabelecendo uma relação que a gente chama de uma relação simétrica e horizontal, né? Porque isso é muito importante na relação com os filhos, e não uma relação vertical, onde há um superior e um inferior, não. Mas de igualdade no sentido de seres humanos, mas de uma diferença de quem está ensinando e quem está aprendendo. Florença, vamos falar agora sobre aquelas crianças que têm a participação bem ativa dos avós na educação. Muitos avós ficam, né, em algum período com os netos, e a gente costuma falar que os avós muitas vezes travam as crianças, né? Às vezes um exagero, mas enfim, eles têm dificuldade em impor esses limites.
Esses avós que têm essa responsabilidade, eles precisam se atentar a que eles estão, às vezes, querendo, é claro, fazer o bem, dar muito amor, e às vezes acabam atrapalhando um pouquinho nessa questão dos limites da criança? Com certeza, né? A gente precisa lembrá-los que eu, enquanto adulto, estou ali tendo uma função de educador e essa criança hoje vai ser um adulto amanhã e vai ser um jovem, né? E está nesse mundo que nós vivemos. Então, ele precisa de limites, ele precisa do não, ele precisa ser ensinado, né? Qual o limite dele, qual o limite do outro, para aprender respeito, para aprender ética, para aprender diversos valores que são fundamentais no desenvolvimento saudável dele, né? Porque às vezes os avós esquecem um pouco disso, até os pais, né? Para que eu estou estabelecendo esse limite? Para que eu estou educando essa criança? Porque ele ainda precisa caminhar pelo processo de desenvolvimento, né? E internalizar todos esses processos de princípios e valores e etc. Para que, inclusive, ele não sofra consequências cruéis ao longo da vida, né? Então, os avós têm uma função muito importante de acolhimento, de afeto, mas em muitas famílias, os avós assumem a função de educador, né? De quem educa. Então, aí, os pais precisam legitimar esse papel de educador com os avós, né? Então, por exemplo, os pais falam, pai, mãe, né, para os avós, pode fazer assim, pode, sei lá, colocar de castigo no cantinho, estabelece o lugar que essa criança vai pensar, né, como conversar com ela, vai fazer acordos aí entre os pais e os avós para que eles estejam também de uma maneira semelhante, né, de como vão dialogar e estabelecer esses limites com as crianças, entendendo a importância disso. Para os avós é muito difícil, com certeza. Mas aí cabe aos pais esse diálogo com os avós, né, para alinhar da melhor maneira os papéis que cada um vai assumir na vida das crianças. Ótimo, Florença. Agora eu quero tocar ali no assunto, quero falar sobre um assunto que vai bater forte ali no coração de muitas pessoas que estão nos acompanhando. É aquele caso da criança que começa a dar birra em algum lugar público. O que fazer nesse momento e o que não fazer nesse momento? Existe algum comportamento padrão que todos os pais podem adotar ou não existe uma receita de bolo para esse caso específico? Olha, eu acho que na vida, né, e nas questões familiares e do ser humano, dificilmente vai existir uma receita de bolo. Mas existem princípios que a gente precisa compreender e tentar colocá-los em prática, né? Então, por exemplo, se a criança está dando uma birra, a gente precisa entender que essa é uma forma de comunicar da criança naquele momento, né? Provavelmente ela está querendo alguma coisa e não está sendo atendida, ou ela está precisando de uma atenção naquele momento, e ela está irritada, e ela está agitada, né? Então, a primeira coisa, enquanto, de novo, né, o adulto da relação, eu primeiro preciso me controlar e não deixar que aquela birra altere a minha emoção, no sentido de ficar com raiva, né? Claro que às vezes eu vou ficar também agitada, mas eu preciso de acalmar tanto a criança quanto o adulto, né? Então, se eu estou no ambiente público, onde as pessoas estão olhando e estão agitando também aquele ambiente, é bom que eu me retire daquele ambiente para acalmar essa criança e conseguir dialogar com ela, né? Então, muitas vezes, eu sugiro que o adulto abrace a criança para tentar acalmá-la, né? Porque ela está num momento de alteração emocional muito alto. Então, eu não vou conseguir... Ela não vai conseguir entender o que eu estou falando, gritando e chorando. Eu não vou conseguir me concentrar também, né? E claro, né? Bater, agredir, nunca é uma opção, né? Tá explicado, então a gente vê muito essas cenas e às vezes em supermercado, né? E às vezes a gente não entende, né, como os pais aí vão reagir. Fica as dicas aí. Achei muito bacana essa forma amorosa de acolher a criança, né, Florença?
E agora eu queria que você desse dicas aí para os principais desafios agora na pandemia, né? Muita gente com as crianças aí tendo aula online, muitas crianças não conseguem participar dessas aulas. Enfim, é preciso ter um pouco de cuidado também, perceber que essas crianças estão sofrendo também com essas mudanças? Com certeza. Eu acho que uma coisa fundamental na educação dos filhos e envolve a questão dos limites é a gente ouvir o que a criança está nos dizendo, com seus comportamentos, com a sua fala, com as suas expressões, né? Eu até queria sugerir um livro muito legal que eu indico para os meus pacientes, que é esse aqui, ó, Como Falar para seu filho ouvir e Como Ouvir para seu filho falar. Porque eles vão nos comunicando. E nesse momento da pandemia, né, muita coisa mudou, vários outros fatores estressantes surgiram, né? Pelo fato de permanecer em casa por muito tempo e as aulas serem em casa também, serem várias atividades, né, do dia a dia da criança acontecer no mesmo ambiente. Então, uma dica que eu passei a dar regularmente, né, para os pacientes, para as famílias que eu atendo, é a importância da rotina, de estabelecer os limites de horários e de início e fim de atividades. E isso envolve também a questão espacial, do lugar da casa, né? Se tudo acontece na mesa, por exemplo, de jantar da casa, se é o lugar que se alimenta, é o lugar de home office, é o lugar de tarefas e aula, é importante que eu mude esse ambiente, né? Por exemplo, se o computador do filho está no quarto, né? Eu me lembro de uma adolescente que eu atendo, ela assistindo a aula o tempo todo e tal, e aí um dia, e os atendimentos também online, né? E eu vi que a cama dela atrás estava toda bagunçada. Aí eu perguntei para ela se ela tinha o hábito de arrumar a cama dela, né? Para iniciar as atividades ali no computador, que também era no quarto dela, né? E ela falou que não, e ela estava com uma dificuldade enorme, porque estava sempre com sono, sempre com preguiça e não conseguia ali concentrar. E aí eu falei isso, experimenta, né, acordar, arrumar sua cama e deixar seu quarto num estado de trabalho e não de descanso. Veja se isso faz diferença. E ela disse que fez muita diferença, né? Assim como trocar roupa, né? Seguir a rotina de escovar os dentes, tomar um banho às vezes, né? Como se você fosse para a escola, como se você fosse para o trabalho. Tudo esses limites, né, de mudança de atividade e do ambiente pôde ajudar muito a conseguir a concentração e conseguir entrar naquela atividade. A gente acaba condicionando, né, a nossa própria cabeça para aquela situação. Acho que facilita, né? Ótimas dicas, viu? Acho que isso funciona também para os pequenos, que Sim. Eles são o foco, né, dessa nossa conversa aqui. Quero agradecer, viu, a sua participação, o seu tempo. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora para as pessoas que estão em casa. Agradeço, então, o seu tempo. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada.